Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja contigo neste dia. Falar sobre esse tema, aprofundando o relacionamento com Deus, com base neste texto contido em Jó, capítulo 42, versos 4 a 6. Diz o texto: Disseste, ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só conhecia de te ouvir falar. Agora te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Pois bem, vimos ontem, quando falávamos sobre a esperança de Jó, acerca de que ele, a esperança que ele tinha na vinda do Messias, o Redentor que vive, que por fim se levantaria sobre a terra, e que já vimos que ele veio, viveu entre nós, morreu e ressuscitou, e o Redentor vivo está, porque Jesus Cristo está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jó, ele, depois de todas as acusações infundadas que seus amigos lhe faziam, o próprio Deus apareceu para Jó e o confrontou, porque de alguma forma Jó ainda confiava numa certa justiça própria, embora jamais em sua vida tivesse amaldiçoado Deus, blasfemado contra Deus, culpado a Deus pelo seu sofrimento. Ele só não entendia por que sofria, por que tamanho sofrimento, porque ainda assim ele confiava na sua própria justiça. E o confronto de Deus foi dizer justamente para Jó: Jó, você não conhece os meus planos. Onde é que você estava, Jó, quando eu criava os céus e a terra e tudo que neles há, quando eu criava o cosmos, quando eu criava os anjos, quando eu criava todas as coisas, todas as pessoas? Onde é que você estava, Jó? Eu, desde a eternidade, eu tenho o meu plano. Meu plano é perfeito. E você não tem o conhecimento de todo esse plano. E o que acontece com você e o que acontece com muitas pessoas tem um propósito, que eu tenho todo o controle, todas as vidas, todas as circunstâncias, ainda que vocês, homens e mulheres, não tenham tamanha compreensão e por conta de todas as suas decisões que tomam na vida, e decisões muitas vezes estas com base nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, vocês se confundem e vivem em guerra. Jó, cada pessoa que passa por um sofrimento, ainda assim, de alguma forma, eu quero trabalhar em sua vida, na vida de todas as pessoas, para que reconheçam dependência de mim. Eu quero aprofundar o meu relacionamento com todo aquele que se rende a mim, que confessam diante de mim as suas vidas, os seus pecados, e se rendam e confiem que eu tenho poder para perdoar. Seria possível imaginar estas palavras de Deus para Jó, mas Deus faz um confronto, e nesse confronto Jó compreende. E aí ele cita essas palavras: antes eu só te conhecia, Deus, de ouvir falar, e agora, passando pelo que eu passei, eu consigo te ver, eu consigo entender, e eu estava errado. Eu me arrependo no pó e nas cinzas. Eu me arrependo porque eu estava confiado na minha justiça, nas minhas atitudes,
e não tinha tamanha dimensão do teu plano. Eu me arrependo no pó e na cinza, mas agora eu te conheço. Agora os meus olhos te veem e eu confio em ti. Que isso venha nos ensinar que as circunstâncias que nos sobrevêm, por mais difíceis que sejam, quaisquer que sejam as circunstâncias que nos acometam, mesmo em meio aos nossos pecados, aos nossos erros, que quando, lógico, nos arrependemos dos nossos pecados, os confessamos e nos rendemos diante de Deus, que tem poder para perdoar e que perdoa, porque não há pecado que Deus não possa perdoar. Arrependidos, quebrantados na presença de Deus, Deus, num ato de misericórdia, nos perdoa e nos dá certeza e paz no coração. E ele só faz isso mediante o Deus Filho, Jesus, o Redentor que vive. Então, quando nos rendemos a ele, reconhecendo a miséria que nós temos e o ato de misericórdia em Deus, em nos perdoar pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sangue perdoador, ele nos dá salvação, perdão e certeza de vida eterna. E as experiências que temos na vida, as aflições, os sofrimentos, são muitas vezes a escola de Deus para nos desenvolver o caráter, a personalidade, a piedade diante de Deus. Um aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Qualquer que seja a circunstância, confie. Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tem total governo sobre a história e a história da minha e da sua vida. Nada lhe escapa do controle. Basta a nós simplesmente confiar e nos render ao seu governo. Confie, espere e desde já saiba que o que Deus quer é maior intimidade, maior relacionamento conosco. E isso por meio do Redentor que vive, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilhoso Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por este dia, que possamos, Senhor, aprender dia após dia que o Senhor quer maior intimidade, maior relacionamento conosco, por meio da oração, de falar com o Senhor, entregarmos-nos dia após dia as nossas vidas e submetê-las às tuas mãos, ao teu governo, ao teu domínio, e tão somente confiar na certeza de que teu plano é um plano perfeito, ó Deus. Qualquer que seja a circunstância pela qual venhamos a passar, podemos ter certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam e daqueles que são chamados segundo o teu eterno propósito. Obrigado, Pai, que possamos dia após dia confiar e viver sempre na esperança e na certeza de que o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Tenha um excelente dia no Senhor, na paz do Senhor.